Boa noite, galera! Que bom estar aqui com vocês. Gente, essa luz ela tem que ficar na minha cara. Sério. Porque aí eu não consigo olhar no rosto deles, tá? Isso, muito obrigada. Ai, mas vai tirar todo o clima, né? Não dá para tirar duas? Uma? Não? Tá bom. Vamos lá. Aí dá. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, eu sou casada com o Danilo, aquele maravilhoso que está ali atrás, meu marido. E nós somos pastores aqui da igreja. Nós somos casados há 10 anos, nós temos 2 filhos, o Cauã e a Larinha, que são maravilhosos. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Quando eu conhecia Jesus, eu era uma adolescente, eu tinha 16 anos. E a idade de uma parte de vocês, né? Tem alguns que são mais novinhos, alguns que já passaram dos 16, já estão quase nos jovens. Mas nessa idade que eu conhecia Jesus, e foi tão maravilhoso poder viver na minha adolescência o primeiro amor com Jesus, conhecer a Ele, passar a conhecer mais profundamente a Ele. Foi algo muito lindo e muito intenso e com certeza marcou a minha vida. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu achei essa série de mensagens fantástica a respeito de paternidade. Porque é algo que é tão profundo, é tão intenso. E às vezes a gente não tem dimensão de como esse assunto interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. E eu passei por uma situação que eu vou compartilhar um pouco com vocês durante a palavra, mas eu preciso que vocês entendam que não tem como nós falarmos de paternidade sem a gente falar de identidade, né? Você precisa saber quem você é. Você precisa saber mais sobre a sua origem, sobre quem te criou, para que te formou e como que funciona tudo na sua vida. E um tema que eu falo nós porque a Mayara me ajudou a pensar nesse tema, eu fiquei pensando, gente, e ela ajudou. Então, nós pensamos para essa noite, são as circunstâncias não te definem. E isso é uma verdade que você precisa tomar para si. Porque o problema na sua casa com os seus pais não te define. O divórcio dos seus pais não te define. Você não ir bem na escola não te define. Uma situação, uma circunstância não te define. Não é nisso que está a sua definição, em uma coisa ou em algumas circunstâncias. Mas é em quem te criou, em quem te formou. Isso sim te define. E é isso que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite. Eu quero falar com vocês a respeito de Jefté. Jefté, ele passou por muitas coisas na vida dele, por conta de uma identidade ferida. Por conta de uma identidade ferida, teve uma paternidade ferida. E teve muitas consequências durante a sua vida. Então, para nós começarmos falando, eu quero falar a respeito dele, que está em Juízes 11, 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Então nós temos um versículo que ele tem 2 partes. A primeira fala que ele era homem valoroso, gileadita. Gileadita, ele morava na terra do bálsamo, então era um lugar muito, muito abençoado. Gileade era uma cidade famosa pela destreza, força e saúde dos seus filhos. Ele era um homem corajoso e valente. Ele tinha um excelente potencial de liderança. Ele servia a Deus com muita seriedade. Ele era valoroso homem de palavra. Mas essa primeira parte do versículo, ela é separada por um porém. E depois desse porém, vem a parte que fala que ele era filho de uma prostituta. Então, esse porém foi onde começou a surgir toda a questão de crise de ansiedade, de crise de identidade sobre a vida dele.
Porque mediante a esse porém, o fato dele ser filho de uma prostituta trouxe muitos problemas para a vida dele. Ele morava com seu pai, só que nessa casa tinha outra mulher e os filhos dessa mulher. Então você imagina, ele era o único filho que não era daquela mulher, que foi gerado fora de um casamento, e ele tinha os seus meio-irmãos. Então, eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite. Toda essa situação dele, o fato dele ser filho de um adultério, isso tudo gerava algo doloroso na sua alma. Isso tudo gerava algo ruim, uma crise de identidade mesmo. Você imagina? Essa situação toda, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua família, de muitos aqui. Mas eu quero que vocês comecem a pensar nessa história que eu vou falar para vocês, e vocês comecem a pensar a respeito da vida de vocês, a respeito do relacionamento de vocês com o pai e a mãe de vocês. Então, o que Satanás faz? Ele pega uma situação, ele foi gerado fora do casamento. Ele foi gerado através de um adultério, filho de uma prostituta. Então, o diabo pega essa situação toda e fala: você foi gerado fora do casamento, você não foi planejado, você não foi desejado. Aí começa o sentimento de rejeição. O ataque mais fulminante de Satanás sobre a vida de alguém é a rejeição. E lá ele sofreu, nessa família, a rejeição dos seus irmãos. Ele era taxado pelos seus meio-irmãos como filho de outra mulher. Filho da prostituta. Então, nesse momento, ele se vê sem herança, a sua identidade foi sendo traumatizada, e esses relacionamentos se tornaram ameaçadores para ele, e a herança acabou sendo roubada. Ele foi expulso de casa sem direito à herança e foi expulso da cidade por conta disso. Porque da mesma forma como os irmãos, eles taxaram ele, ele ficou conhecido assim pela sua família, ele também passou a ser conhecido dessa forma pela cidade. Mas outra coisa que feria muito ele, além de toda essa situação com seus irmãos, era a indiferença do pai. Gileade parecia não fazer nada para resolver a situação. Quando ele escutava os insultos dos irmãos para Jefté, ele não fazia nada. Quando ele via os irmãos maltratando Jefté, ele continuava não fazendo nada. Quando Jefté tantas vezes foi agredido moralmente por ser filho de outra, filho de prostituta, seu pai continuou não fazendo nada. Então você imagina, além de você morar numa casa onde você tem meio-irmãos, que está ali com a família estruturada, né? Tem o pai, a mãe e os filhos, mas você foi gerado de outra mãe. Você imagina toda essa situação de Jefté. Ele tinha que lidar com toda essa indiferença dos irmãos, com toda essa rejeição dos seus irmãos, mas também a indiferença do pai. De ver tudo aquilo acontecendo e não tomar um posicionamento, de defender Jefté, de não tomar uma atitude em prol de Jefté. O grande problema, então, na verdade, não eram os irmãos que o rejeitaram. Na verdade, foi a omissão do pai. Porque se o pai se impõe, essas situações elas acabam não acontecendo. Então, claramente, Jefté foi um filho desprezado pelo seu pai. E o terceiro ponto, diante de tudo isso, foi a vergonha que ele tinha da mãe. Naquela época, era muito, muito, muito pesado ser filho de uma prostituta. Aquilo machucava, era uma vergonha, era algo que pesava em sua alma. Então, vocês imaginam tudo isso acontecendo, então ele toma uma decisão de abandonar o seu lar. E ele foge. Não suportando toda aquela dor que ele sentia, ele abandona o seu lar. E apesar dele ter saído da situação, obviamente, essa situação não saiu dele. Porque quando nós passamos por uma situação de dificuldade na nossa casa, nós somos criados, você mora numa família, você tem o seu pai e sua mãe, ou você foi criado por um avô, ou um tio, alguém da sua família, você foi criado, você passa a ter qualidades, características, caráter, como você foi ensinado, certo? Então você tem uma mãe e um pai, ou alguém que te criou, a sua avó, o seu avô,
E eles começam a ensinar os valores dele para você. Você começa a observar nas atitudes deles como eles se portam. E você começa a aprender a como se portar, porque são as pessoas que te criaram. Então, quando nós crescemos num lugar, nós estamos pegando toda a identidade daquele lugar. Só que isso não quer dizer que o seu destino já está decretado. Não menosprezando a tua família. Na Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe. Sim, nós devemos honrar pai e mãe. Mas nós precisamos entender que diante de uma situação como essa, de um lar desestruturado, num lugar onde havia dor, onde havia tristeza, onde havia dificuldade, o Jefté ele não estava sozinho. E quando ele fugiu, ele passou por algumas situações na vida dele. Depois, se vocês quiserem ler Juízes, tem a história de Jefté. E vocês podem saber mais detalhadamente. Eu vou passar meio por cima, porque o que eu quero falar com vocês aqui tem um foco. E ele passou por algumas situações na vida dele, onde Deus foi ensinando ele, foi forjando ele. Mas essa criança que cresceu num lar totalmente desestruturado, ela cresce com um profundo sentimento de inadequação. Quando você passa pelo sentimento de rejeição, quando você tem uma rejeição, algo que pode te gerar, essa criança ela se torna inadequada, insegura, irritada, rebelde. Ela não se sente parte da família, não consegue se encaixar em nenhum lugar. Ela não consegue se ajustar nos ambientes. E quando uma pessoa mantém uma ferida aberta em sua vida, as coisas se tornam muito fáceis para o diabo. É isso que eu quero que vocês entendam aqui nessa noite. Eu estou falando com adolescentes. E eu sei que essa fase é uma fase difícil. Eu sei que a gente tem muitos porquês na nossa cabeça, a gente tem muitos questionamentos. Além de toda a pressão que o mundo coloca de que tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer assado. Eu sei, eu já fui adolescente. Não faz tanto tempo assim. Mas eu sei todos os questionamentos que vocês têm e é completamente normal, porque eu também tinha. Eu também tinha vontades, eu também tinha os meus momentos de querer ficar sozinha, eu também tinha várias situações, eu fui adolescente. Eu sei tudo que vocês passam. Eu sei. Seus pais também sabem, porque eles também já foram adolescentes. E é completamente normal. Mas o que vocês não podem deixar é que fique uma ferida aberta, independente da raiz que ela tenha. Se não é na rejeição, mas se é por uma questão de decepção, de falta de perdão. Se há uma ferida aberta, ela não pode permanecer aberta. Porque essa ferida aberta, ela vai virar um grande machucado. E ela vai te corroendo por dentro. Ela vai te corroendo por dentro. Então o que eu quero fazer você refletir aqui à noite é que se tem alguma ferida na sua vida, eu quero que você pense nela. Eu contei um pouquinho para vocês do começo da minha conversão, mas antes da minha conversão eu passei por algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu fui gerada fora do casamento. Meus pais namoravam e minha mãe engravidou. E quando a minha mãe descobriu que estava grávida, meu pai fugiu. Meu pai ficou uns 3 meses fugido, até meu avô achar ele, mandar ele voltar, casar e assumir a filha, né? Só que aí, quando ele voltou, decidiu assumir, ele queria muito um menino. E aí nasceu a princesa. E aí, meu pai, ele não foi um pai ruim. Muito pelo contrário, ele foi um pai muito bom. Ele fazia tudo o que ele podia para prover a gente na nossa vida, na nossa infância, mas ele não era um pai presente. Meu pai ele trabalhava viajando de segunda a sexta, ele voltava de final de semana e muitas vezes ele ia para casa de amigos, beber, ia para bar. Então eu não tinha muito assim esse tempo com meu pai, era mais com a minha mãe, né? E aí todas as vezes que ele viajava, quando ele voltava, ele trazia um presente. Ele trazia um presente para mim e para minha irmã. No começo era gostoso, porque a gente ficava esperando ele voltar para trazer o presente. Mas com o tempo começou a perder a graça, porque a gente não queria presente, a gente queria presença. A gente queria a presença dele.
E aí foi passando o tempo e essa vida, e chegava, e eu lembro de muita discussão, muita briga entre meus pais, sempre no momento que ele estava em casa, era bebida, e aí por conta da bebida, eles brigavam, e era aquela coisa, e muitas coisas ruins. Cresci vendo isso, né? Cresci, a minha mãe, ela chorava dentro dos quartos, eles brigavam, então eu cresci num ambiente que hoje, depois de tanto tempo, eu consegui apagar muita coisa, porque o perdão, a cura, ela faz isso. Muitas coisas ruins não fica, a gente até lembra, mas assim, não é importante, entende? Mas muitas coisas, eu lembro de muitas vezes quando eles brigavam e tacava coisa, e gritava, e xingava, era aquele escarcéu. E aí, eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo isso, e eu cresci com a ausência do meu pai. Quando eu tinha 14 anos, os meus pais, eles se divorciaram pela primeira vez. E aí, nesse divórcio deles, foi muito difícil, porque meu pai já era ausente, estava menos ausente porque as viagens começaram a diminuir a frequência, mas aí ele começou a ficar mais em casa, aí eles se divorciaram. Aí ele saiu de casa. Aí a gente se via só de domingo, a gente ia jogar boliche no shopping. Esse era o nosso programa com ele. E a gente ia jogar boliche no shopping, ali 1 horinha, 2 horinhas e pronto. Então, eu e minha irmã, fala a gente, sou eu e minha irmã. Nós crescemos assim, né? E aí, o que acontece? Quando nós estamos numa fase, principalmente de pré-adolescência ou de adolescência, nós precisamos de instrução. Nós precisamos de orientação. E por mais que às vezes você ache que você não precisa, no fundo você sabe que você precisa. E aí eu comecei a lidar com situações na minha vida que eu não sabia como resolver, mas eu também não me sentia à vontade para falar com eles por conta de todos os problemas que já tinha. Eu falava, eu vou levar mais uma situação? Eu não. E aí eu fui tentando lidar do meu jeito, mas, gente, não me leve a mal. Mas quando você tem 13, 14, 15 anos, você não sabe a melhor forma de resolver um problema. Você pode até achar que você sabe. Mas nós precisamos de orientação. E não é ruim, não é fraqueza você entender isso ou você reconhecer isso. Na verdade, muito pelo contrário. Isso é coragem. Isso é bom. Isso te poupa de errar. Isso te poupa de passar pelos erros que nós passamos. Por isso, se você tem a oportunidade de conversar com alguém dentro da sua casa, converse. Se você não tem alguém dentro da sua casa, se seus pais não estão assim como os meus não estavam, converse com uma liderança. É importante a orientação. Você não precisa passar pelos seus questionamentos, os seus problemas sozinho. Você não precisa passar por todas as suas dificuldades sozinhos. E eu sei que muitas vezes, até minha mãe me dava abertura, eu sempre fui muito amiga da minha mãe, a gente sempre conversava sobre tudo, mas às vezes eu não me sentia à vontade de conversar sobre tal assunto com a minha mãe. E aí, eu fui crescendo. Só que quando houve essa ausência, e aí já tinha aquela questão do trauma do filho, da bastardia, de ter sido gerada fora do casamento, de ter tido essa rejeição no começo, mas a ausência do meu pai no decorrer da minha vida, eu cresci uma menina insegura, eu cresci uma menina tímida, eu não sabia me relacionar muito, eu não sabia criar amizades, relacionamentos profundos, era muito superficial. Eu comecei a me retrair. Com 14 anos eu tive uma depressão e foi muito difícil. Na escola, eu lembro que eu cheguei a zerar em várias matérias e a escola, sabendo de toda a situação que estava acontecendo, eles me deram outra oportunidade e eu acabei passando assim, raspando, quase bombei, mas eu passei. Mas com muita ajuda, acompanhamento psicológico. Não negligencie o que você sente. Não negligencie aquilo que está dentro do teu coração. Sabe por quê? Isso pode se tornar algo muito sério. Se você sente algo que não é bom, que traz tristeza para você, compartilhe. Compartilhe. E aí, por eu compartilhar, eu consegui ter esse acompanhamento psicológico, eu consegui ter esse acompanhamento na escola. Meus pais não eram ainda cristãos, e nem eu, né, inclusive, enfim. E aí,
eu fui crescendo. Só que aí, com 14 anos, eu comecei a sair. Aí eu comecei a sair, comecei a querer ir para festas, comecei a querer ir para balada, comecei a querer sair. E eu saí. E aí eu comecei a curtir minha vida. Só que quando a gente sai com feridas, a gente vai querer suprir as nossas feridas com as alegrias que o mundo proporciona, certo? Então, para me sentir mais completa, mais feliz, eu saía, beijava uns 3 numa noite, beijava mais uns 4 na outra, dava uns pega mais aquecido, que é coisa feia e errado. E aí eu comecei a tentar suprir em garotos o que meu pai não supria em mim. Eu comecei a ter relacionamentos. E a minha frase era: eu pego e não me apego. Porque eu não queria ser frustrada. Então eu saía, pegava, curtia, mas eu não me apegava. E aquilo, você imagina, uma menina de 14, 15 anos passando por isso? As minhas amigas perguntavam para mim na escola: com quantos garotos você já ficou? Eu tinha vergonha de falar. Elas falavam: eu já fiquei com 2. Eu já fiquei com 5. Gente, eu tinha ficado com mais de 30, mais de 40. Aí o que isso vai fazendo? Vai ferindo minha identidade. E o meu valor? E o seu valor, menina? E o seu respeito com as meninas, menino? Porque você fere uma identidade. Todas as vezes que você fica com alguém, ou que você mexe com o coração de alguém, você está mexendo em algo muito sério. É uma pessoa que tem sentimentos. É um filho, é uma filha de Deus. E aí, isso por um tempo foi muito bom, mas depois de um tempo começou a perder o sentido. Eu chegava em casa, eu chorava, eu me sentia mal, eu falava: gente, o que é isso? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Até que chegou um momento onde estava um turbilhão na minha vida. Eu conheci uma amiga e ela me chamou para ir conhecer uma igreja. E aí eu fui. E aí estava na época do período de carnaval, ia ter o camp, e eu fui para o acampamento de carnaval. Chegando nesse acampamento, eu tive a experiência mais maravilhosa da minha vida. Eu conheci Jesus. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus. No último dia desse acampamento eu me batizei. E a minha vida, eu mudei radicalmente. Eu voltei para casa, minha mãe falava: crentinha, muda para a igreja. Leva a sua cama para a igreja, só vive na igreja. Leva o colchão, leva a coberta, leva as roupas, guarda-roupa, leva tudo, fica lá. Quem já passou por isso? Que o pai já falou: vai para a igreja, mora na igreja. Tá vendo, gente? E aí minha mãe fez tatuagem. Eu falei: gente, tá de brincadeira, né? Eu fiquei aquela radical. Falei: como que você fez tatuagem? Que absurdo! Radical, extremista, né? Eu tava crente mesmo, gente, vocês não estão entendendo. Eu ungi até o bebedor de água, que eu falava: minha mãe vai tomar essa água, ela vai se converter, ela vai conhecer Jesus. Através da água que ela vai beber. Vocês têm noção de como é que eu fiquei. E aí foi muito bom, foi um período muito bom, 9 meses de convertida. Aí eu entrei num relacionamento, já estando cristã. Eu entrei num relacionamento, conheci uma pessoa na igreja, era uma pessoa boa. A gente começou a namorar. E foi um relacionamento de quase 4 anos. E aí você acha: tá na igreja, agora a vida vai melhorar. Não, não é assim, gente. A igreja não salva ninguém, é Jesus que salva. Você está aqui para receber, mas a sua decisão por Jesus, a sua vida com Jesus é você e Ele. A igreja não pode fazer nada por você, você que tem que fazer. E aí, só que nesse relacionamento, como eu já tinha vindo com todas aquelas feridas abertas, e não tinha passado por um processo de cura, eu não tinha entendido ainda que eu precisava ser sarada nas minhas feridas, eu comecei a trazer para esse relacionamento muitas coisas ruins. Então eu era possessiva ao extremo, eu era ciumenta ao extremo, eu tinha muita insegurança nesse relacionamento. E foi uma coisa muito ruim. Foi meio doentio, sabe? Eu estava feliz se ele estava feliz. Eu ia se ele ia. Ele acabou se tornando Deus na minha vida. É aí que onde eu entrei na dependência emocional.
Porque uma coisa que eu queria que meu pai suprisse, ele supria. Mas eu estava buscando errado, porque eu não tinha que buscar isso nele, eu tinha que buscar isso em Deus. Amém? E quando a gente busca as coisas que nós precisamos no lugar errado, gente, é tão ruim, é tão doloroso, é tão desgastante. Porque aí, quando eu estava nesse relacionamento, eu me afastei de todas as minhas amigas. Ele era Deus na minha vida. Eu perdi todo o meu hall de amigos. Eu não tinha amigos homens. Eu não podia conversar com amigos homens, porque o meu ciúme era tão possessivo que eu acho que isso começou a refletir nele. Então ficou uma coisa doentia. E aí, esse relacionamento durou por quase 4 anos, até que um dia ele terminou comigo. E quando ele terminou comigo, parecia que meu mundo ia cair, parecia que ia desabar. Eu falei, acabou. Eu só fiquei no quarto 1 mês chorando, sem comer, sem tomar banho. Vocês imaginam? Olha o nível. E isso é muito sério e acontece com muitas pessoas. Quando você cria dependência emocional em pessoas, você está sujeito a passar por coisas que você não passaria se você soubesse quem é Deus na sua vida. E aí eu fiquei 1 mês trancada dentro do quarto, até que um dia minha mãe me chamou e falou, você vai na igreja. Eu falei, eu não vou. Ela falou, você vai. E eu vou com você. Eu falei, então se a minha mãe vai comigo, ela nunca foi para a igreja, então peraí, eu vou para ela ir. E aí eu fui para a igreja com motivo errado, mas eu fui. Errado meio certo, mas enfim. E nesse dia eu cheguei na igreja e não teve palavra. Foi um culto onde o pastor chegou e ele falou assim, olha, todo mundo vai se esparramar e vocês vão adorar a Deus, buscar que Ele vai falar com vocês. Hoje vai ser vocês e Deus. Eu falei, você está de brincadeira. Eu vim aqui para escutar uma palavra, Ele vai mandar e falar, eu nem sei o que falar com Deus. O que eu vou falar para Deus? Eu vou chorar, só isso, porque eu não tenho o que fazer. Eu só choro, minha vida acabou, o que eu vou falar para Deus? E aí eu fui para um canto, e eu ajoelhei, e eu comecei a chorar, porque era só o que eu sabia fazer no momento, eu não tinha mais o que fazer. Mas naquele momento, eu estava com meu coração ali, despejando toda aquela dor, sabe? Assim, tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o pastor Veiga, ele segurou na minha mão. E aí Deus, através da vida dele, falou para mim, eu tirei o que eu tirei de você, porque eu quero o teu coração, eu quero a tua intimidade. Naquele momento eu entendi. Eu falei, uau, Ele estava sendo Deus na minha vida. Como que eu te entristeci, Jesus? E eu comecei a chorar. E comecei a pedir perdão para Deus naquele momento. Eu falei, Deus, me perdoa. Me perdoa. Não foi inventar aqui, me perdoa. Como eu errei. O que eu fiz? Comecei a chorar e eu me esgoelava, gritava para quem quisesse ouvir que eu estava arrependida do que eu tinha feito. A partir desse dia, a minha vida mudou. A partir desse dia, eu comecei um processo de cura. A partir desse dia, eu comecei a entender que eu não precisava de uma pessoa para me sentir completa. Eu precisava de Jesus, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então eu comecei a me apegar nele. Eu só queria ficar aos pés dele, orando, chorando. E ali eu comecei a ter cura na minha vida, eu comecei a ser uma pessoa curada. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, o nosso erro, nós somos curados. Se você tem uma ferida, não guarde para você. Fale, fale. A falta de paternidade na minha vida me fez viver coisas que eu poderia não ter vivido. E aí eu comecei a entender que o relacionamento que eu tinha com meu pai era um relacionamento superficial. Ele me dava presente para suprir a ausência dele. Eu respondia com felicidade pelo presente. Só que eu comecei a assimilar esse relacionamento com Deus. Deus é um Deus que abençoa. Então eu fico feliz porque Ele me abençoa. E começou a se tornar um relacionamento frio. Depois de um tempo eu comecei a pensar, eu falei, gente, não é assim.
E aí um dia eu estava no meu quarto, orando, e eu falei para Deus, Deus, não é possível que seja só isso. Não é possível que seja só isso. Esse relacionamento onde eu me alegro e você faz, eu me alegro e você faz. Não é possível. Não é isso que eu escuto. Eu sei que o Senhor tem mais e eu quero mais. Eu quero mais. E eu tinha uma playlist. Na minha época de conversão, gente, o Efraim até briga comigo. Ele fala que toda vez que eu prego, eu peço Diante do Trono. E eu peço que era a época que eu me converti. Eu só escutava as músicas do Diante do Trono. Diante do Trono é da época da bolinha. E eu escutava Diante do Trono na época da bolinha. Né? Que bom que você gosta e não reclama quando eu pedir. E aí eu estava tocando a minha playlist e começou uma música que vocês vão escutar aqui hoje. Gente, a hora que eu comecei a escutar essa música, eu falei, meu Deus, meu Pai. Ele se revelou para mim como Pai. Meu quarto tomou uma proporção, uma atmosfera que mudou. E meu coração começou a se preencher. Sabe aquela carência que eu tinha de querer buscar em relacionamentos? Ele começou a preencher meu coração. E eu comecei a sentir uma alegria, uma sensação que eu não conseguia explicar o que era. Era tão bom. Não tinha um vazio, sabe? Era algo que preenchia. Parecia que cada buraquinho dentro do meu corpo, não era só meu coração, mas cada buraquinho do meu corpo estava preenchido. Uma coisa tão linda, um mover tão lindo. E naquele dia Deus falou para mim, eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Pai. Ainda que o seu pai ou sua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Eu não te abandonarei. E ali eu tive a revelação da paternidade de Deus sobre a minha vida. Jefté foi um homem que cresceu, viveu debaixo de um terrível legado de maldição. Ele foi ferido na sua identidade, discriminado pelos seus irmãos, vítima da indiferença do pai e da vulgaridade da mãe. Ele teve os seus relacionamentos e a sua herança comprometida. Mas ele foi curado. No processo dele, Deus foi curando. Deus foi fazendo coisas onde ele foi sendo sarado, restaurado. Ele não tinha mais ferida, porque ferida, ela pode ficar aberta, ela pode aumentar. Mas ele tinha cicatrizes. A cicatriz é diferente, a cicatriz ela é fechada, ela tem a marca. Você vai olhar, você vai lembrar do que aconteceu, mas isso não vai te causar dor. A ferida, ela é aberta. Todas as vezes que você olhar para uma ferida, você vai lembrar e aquilo vai continuar doendo. Aquilo vai continuar doendo. E quando você cutucar, vai doer. A cicatriz não. E aí Jefté, ele foi cicatrizado. Ele teve a sua ferida fechada. Ele foi um homem sarado, um guerreiro, um homem conhecido por Deus e conhecido no inferno. Ele protegeu os seus relacionamentos, resguardou a sua herança e libertou a sua nação. Olha o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa. Da onde ele veio, quem eram os seus pais, a sua história, não interferiu em quem Deus determinou que ele pudesse ser. A partir do momento que nós entendemos quem é Deus na nossa vida, a paternidade dele na nossa vida, não importa a nossa história. O que importa é o que nós seremos a partir do momento que nós temos a paternidade dele. A partir do momento que nós vivemos como filhos dele. O seu pai e a sua mãe, eles são presentes, sim. Independente de quem eles são, independente de como eles te tratam. É um mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Não fala honra teu pai e tua mãe que é bom. Fala honra teu pai e tua mãe, independente de como eles forem. Tem que honrar, é mandamento. Muitos jovens morrendo. Muita gente morrendo jovem, por quê? Porque não honra pai e mãe. Porque sai e faz coisa que não é para fazer. É promessa, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Se você não honra, você vai encurtar, é promessa. É promessa. Independente de quem os seus pais sejam, se eles não são diferentes com vocês, seja vocês a mudança dentro da casa de vocês. Eu fui a primeira da minha casa a me converter e ganhar Jesus. A minha mudança de atitude, sabe o que aconteceu? Minha mãe entregou a vida para Jesus, meu pai entregou a vida para Jesus, minha irmã entregou a vida para Jesus. Porque eles viram a mudança na minha vida. E é isso que você tem que ser na sua casa. Você tem que ser a luz do mundo, sal da terra dentro da sua casa. Você tem que refletir Jesus lá onde você está.
Você tem que ter o amor de Jesus na sua casa. Se seu pai e sua mãe pegam no seu pé, seja o amor de Jesus na vida deles. Se seu pai e sua mãe implicam com você, só sabe reclamar, só sabe criticar, só sabe falar palavras duras, seja Jesus na vida deles. Seja a única Bíblia que eles vão poder ler. Seja você a mudança dentro da sua casa. A partir do momento que você decidir mudar dentro da sua casa, escuta o que eu estou te falando, gente, eu passei por isso. A partir do momento que você decidir mudar dentro da sua casa, você vai ver a mudança que Jesus vai fazer naquele lugar na vida dos seus pais e das pessoas que moram com você. Basta uma pessoa decidir por Jesus. Uma pessoa decidir por Jesus para que Ele mude a realidade de uma família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse foi o versículo que eu tomei para a minha vida quando eu me converti. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isaías 64:8 fala: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. O louvor já pode vir se posicionar? Todos nós somos obras das tuas mãos. Nós somos como barro, tu és o oleiro. Nós somos como um vaso na mão do oleiro. Sabe por quê? Ele te criou de forma maravilhosa. Ele te criou desde o ventre da sua mãe. De forma maravilhosa. Você é plano do Senhor. Você é um sonho dele. Você não é um acaso. Você não é somente um espermatozoide que ganhou a corrida. Você é um sonho de Deus. Você é um projeto lindo que Ele criou. A sua história, os seus dias foram escritos no livro da vida antes mesmo de você nascer. Ele já sabia todos os seus passos. Ele tem uma história para você de vitórias. Ele tem uma história para você de conquistas. O que vai determinar se você vai viver no caminho certo são as suas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso destino. As nossas escolhas. Vocês precisam escolher. Escolher o que vocês vão fazer com a vida de vocês. Vocês vão continuar guardando mágoa, rancor, tristeza, dor? Ou vamos liberar perdão e viver a paternidade de Deus e saber que se os nossos pais ainda não são como nós gostaríamos que eles fossem, mas um dia eles serão, mas em todo tempo nós temos Deus que é Pai, Pai de amor, que é Pai que cura, que é Pai que dá colo, que é Pai que nos ama, que é Pai que nos chama para um momento com Ele, que é Pai que está ali presente o tempo todo, que é Pai que te pega no colo e fala: não importa o que você está passando, eu sou teu Pai, eu sou por você, eu sou teu Pai, eu posso mudar a tua história. Não há nada que seja difícil demais que Ele não possa mudar. Presta atenção, você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que te ama.